graça e a paz do Senhor a todos, amém? Como foi a semana, meu querido? Creio que foi bom, né? Amém, glória a Deus. Com Cristo no barco tudo vai muito bem. Cantamos aqui uma música, creio que para alguns que estão em casa tem sido difícil, mesmo que a figueira não floresça, mesmo que não haja fruto, todavia me alegrarei. Será que realmente você está alegre? Você que está aí nos ouvindo nesta noite? Irmãos, somente uns avisos. Nós estamos, a partir de julho agora, o primeiro domingo de julho, nós estaremos já convidando 2 células para estar aqui conosco, porque nós estamos somente com os líderes. E a partir de domingo que vem nós vamos escalar 2 células para juntos estarmos aqui cultuando ao nosso Deus. Então nós vamos ver 2 líderes aqui nesta noite, e esse líder estará convidando a sua célula a partir de domingo que vem para estar aqui. Por quê? Devido à aglomeração, nós temos o interesse que todos participem do culto, mas nós estamos limitados aqui, apenas um grupo de 50 pessoas. E aí, você que quer participar, muita gente me liga querendo participar, está aqui no culto, mas infelizmente ainda não há a possibilidade de todos estarem aqui na igreja. Lá em Palma também, domingo que vem, nós estaremos fazendo a mesma coisa, separando as cadeiras, e apenas um grupo bem reduzido estará ali também nos cultos. E creio em Deus, irmãos, que breve estaremos juntos, adorando e glorificando este Deus, ok? Vamos ler a palavra de Deus que se encontra em Lucas, no capítulo 17. É um texto muito conhecido dos irmãos, é uma parábola muito conhecida, que fala dos leprosos, ok? Lucas capítulo 17, a partir do verso de número 11 ao verso de número 19. Lucas 17, do 11 ao 19. E eu gostaria que você que está em casa pudesse esquecer tudo, ok? Abra também a sua Bíblia e esteja conectado juntamente com Deus, como nós estamos aqui. É o culto que nós estamos prestando ao Senhor nosso Deus. Que Deus abençoe grandemente a todos que estão ao alcance da nossa voz através dessa live. Então diz assim, Lucas 17, versículo 11: E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio. Jesus estava ali entre aquelas cidades de Samaria e Galileia. Ele estava andando por aquelas cidades. E o versículo 12, ele diz assim: E aconteceu que, indo ele de Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. 12. E entrando numa certa aldeia, saíram ao encontro, fala comigo assim, 10 leprosos. 10 leprosos, os quais pararam de longe. Pararam de longe. Olha bem, 10 leprosos. Por que nós estamos repetindo, dando ênfase a 10 leprosos? E aí diz assim, versículo 13: E levantaram a voz, e dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. O 14: E quando ele os viu, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E acontecendo que, indo eles, ficaram o quê? Fala comigo, limpos. Ficaram limpos. Irmãos, o versículo 15 diz assim: Então, um deles, eram quantos? Quantos voltou? Um. E aí o versículo 15 vem dizer assim: Então, um deles, quando viu que estava curado, que estava são, ele fez o quê? Voltou. Repita comigo, voltou. E eu vou voltar para a casa do Senhor. Amém? Fala aí na sua casa: eu vou voltar para a casa do Senhor. Eu não tenho medo da lepra, eu não tenho medo da Covid, porque lá é o lugar da bênção, é na casa do Senhor. Amém? E aqui diz que um deles voltou, mas ele voltou o quê? Glorificando a Deus.
louvando a Deus, e nós vamos voltar, irmãos, os nossos cultos, nós vamos voltar ao normal, nós vamos estar aqui adorando, glorificando a esse Deus maravilhoso, porque é isso que nós precisamos entender. Ele diz aqui que ele voltou glorificando a Deus em baixa voz, não foi isso? Não, em alta voz. E nós vamos estrondar Miracema. Você vai estrondar a sua casa, aonde você está, você vai dizer: Deus, tu és tremendo, Deus, tu é maravilhoso, tu és o Deus do impossível, tu és o Deus que pode todas as coisas. E aqui diz no verso que um deles voltou glorificando a Deus em alta voz. 16. E caiu aonde? Aonde aquele um caiu? Aonde que você precisa estar nesse momento de pandemia? Aonde você precisa estar, meu querido? É aos pés do Senhor Jesus. Amém? E não em outro lugar. O Senhor nos chama a nossa atenção para esta passagem, que ali, aquele homem que foi curado, ele estava onde? Ele voltou para glorificar a Deus, e ali ele estava aos pés do Senhor Jesus. Esse é o melhor lugar para estarmos neste momento de quarentena, é aos pés do Senhor Jesus. Amém? E aqui diz que ele voltou e caiu aos pés do Senhor Jesus com o rosto em terra e dando-lhe graças. E ele era o quê? Samaritano. Engraçado que a Bíblia diz que ele não era membro da IP Paz, ele não era membro de igreja nenhuma, ele não seguia Jesus, mas ele teve um encontro, ali ele foi curado, e a Bíblia diz que o único que voltou para reconhecer a grandiosidade, o milagre que Deus operara na sua vida, era um homem samaritano. Ele não estava caminhando com Jesus, mas ele teve um encontro com Jesus. E aqui diz ainda mais, versículo 17: e respondeu Jesus e disse: não foram 10 os que foram limpos? E aonde estão os 9? Aonde estão os 9? Aonde estão os 90% da igreja, irmãos? Aonde estão os membros da igreja, meu querido irmão? Aonde estão? E dando continuidade à leitura, Jesus fala assim: não foram os 10 que foram limpos? E aonde estão os 9? E o 18: e não houve quem voltasse para dar glórias a Deus, a não ser este estrangeiro. E disse-lhe: levanta-te e vai, levanta-te e vai, porque a tua fé te salvou. Você pode fechar os seus olhos neste momento? Você pode abaixar a sua cabeça, você que está aí do outro lado da telinha. Sinta este momento agora, é a presença do Espírito Santo de Deus, querido. Sinta este momento que Deus quer falar ao teu coração. Se desliga de tudo agora, neste momento, meu querido irmão. Sinta Deus agir no seu favor neste momento em que nós estamos passando. Não dê ouvido à voz do enganador. Para de ficar ouvindo notícias, para de ficar ouvindo o que não é verdade. Ouça a voz de Deus agora, Deus falar ao seu coração. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, Pai querido, por estarmos aqui na tua casa, porque este é o melhor lugar. Este é o lugar do qual nós precisamos estar, e não há outro lugar. Fala aos nossos corações, ó Senhor. Usa-me como um instrumento. Abençoe a nossa cidade, abençoe o nosso país, abençoe o nosso presidente, abençoe a nossa nação, Pai querido. E que possamos ter a confiança, a certeza, um coração agradecido como aquele homem teve ao voltar para a tua casa glorificando a Deus. E que nesta noite eu e todos nós que estamos ao alcance desta voz possamos agradecer e reconhecer que existe um Deus que pode todas as coisas, ó Pai. Muito obrigado, em nome do teu Filho amado Jesus, que nós te oramos. Amém, Senhor. Irmãos, eu quero fazer uma pergunta antes de começarmos. Como está o nosso
nível de gratidão a Deus? Como que está o seu nível de gratidão a Deus? Você que está aí nos ouvindo, o seu nível de gratidão a Deus? Você realmente tem agradecido a Deus? Nós cantamos aqui. Irmãos, a palavra de Deus nos versos do 11 ao 14, vem nos dizer que logo no versículo 12, que ali a palavra de Deus, que ele entrando naquela aldeia, saíram ao encontro 10 leprosos, os quais pararam de longe. A Bíblia fala que aqueles homens, eles pararam distante. Percebe que hoje nós não podemos nos aproximar das pessoas, nós não podemos mais apertar as mãos, é ou não é verdade? Mas eu não estou dizendo que você está leproso, mas é como se fosse. Você já parou para perceber quando alguém chega perto de você, ou você chega perto de alguém, as pessoas elas começam a se afastar? Se você que espalha todo mundo, sai todo mundo correndo. Aqui nós estamos inseridos nesse contexto. Aqueles homens, eles não podiam se aproximar de ninguém. Eles ficaram aproximadamente cerca de 30 metros afastados. É o que está acontecendo na vida de muitas pessoas. Mas aqui houve uma coisa interessante. No versículo 13 ele diz assim: e levantaram a sua voz. Levantaram a sua voz. Eles levantaram a voz não para murmurar, porque nessa passagem, e nós vemos que a igreja também está inserida nisso. 90% dos membros da IBPaz estão sendo ingratos. A Bíblia diz que aqueles homens clamaram ao Senhor, e é momento de clamarmos a Deus, e não é momento de reclamar. Eu ouço muitas pessoas me perguntando: pastor, quando é que isso vai passar? E eu falo com toda a ênfase: só Deus sabe, eu não sei. Eu não estou aqui para dizer para você que amanhã, depois ou depois da manhã, eu não sei. Mas uma coisa eu sei, que Deus está permitindo que isso aconteça, para que Deus veja que os verdadeiros cristãos, os 10%, eles estão na casa do Senhor, irmãos. Porque 90% são aqueles que receberam, são aqueles que foram curados, foram aqueles que foram libertos, e não têm um coração agradecido ao Senhor. É o que nós estamos aqui lendo nesta noite. E o versículo 13 diz que eles levantam a voz. Eles não tinham permissão para se aproximar de Jesus, ou de nenhuma pessoa realmente. Mas aqui diz que eles gritaram, e eles gritaram tão alto que chamou a atenção do Senhor Jesus. Será que a nossa fé, a nossa confiança em Deus tem chamado a atenção de Jesus? Será que a sua confiança, a sua certeza, irmãos, que isso vai passar, que um momento não importa se é hoje ou amanhã, mas uma certeza eu tenho, que o meu Deus, Ele vive, e eu tenho um coração agradecido a esse Deus. Irmãos, Jesus, Ele enviou aqueles 10 leprosos. Olha que coisa interessante, a gente lê a Bíblia, mas não para entender a profundidade. A Bíblia diz que Jesus, ele envia aqueles 10 leprosos ao sacerdote. Mas o que me chama a atenção, eu não sei se chamou a sua atenção quando você leu esse texto, antes deles serem efetivamente curados. A Bíblia diz que antes deles serem curados, Jesus dá uma ordem para aqueles leprosos. O que Jesus falou para eles? Eles estavam enfermos, eles estavam com a lepra. E aí Jesus falou assim: vá e mostre aos... Quando Deus fala para você, vá à igreja, que a Covid não vai chegar na sua casa, você crê nessa palavra? Você que acredita nessa palavra, irmão? Você toma posse dessa palavra? Porque ali naquele momento Jesus falou para aqueles homens: vá e mostre aos sacerdotes. Eles não tinham recebido a cura ainda. E a Bíblia diz que imediatamente eles começaram a caminhar. Eles poderiam simplesmente falar: mas espera aí, Jesus, a lepra ainda está em mim, como que eu vou mostrar ao sacerdote? Como algumas pessoas, membros desta igreja, pensam: como que eu vou na igreja, pastor? Se lá eu posso me contaminar. Aqui é um lugar de cura, aqui é um lugar de libertação.
E é esse lugar que nós precisamos estar, amados. E aqui a Bíblia diz que aqueles homens, o que me chama a atenção, que eles foram antes de serem efetivamente curados. A Bíblia diz que eles responderam com fé. Você precisa ter fé, meu irmão. A Bíblia diz que quando eles tomaram posse dessa palavra, a Bíblia diz que indo a caminho ao sacerdote, eles começaram a olhar para a sua pele, para a sua mão, apalpar o seu rosto. A Bíblia diz que eles começaram o quê? A serem curados. Deus quer curar você nesta noite, meu querido. Qual é o teu problema? É o medo? É a ingratidão? Aqui eles responderam com fé e Jesus os curou enquanto eles estavam a caminho, irmãos. E eu volto a repetir a pergunta inicial: como está o nosso nível de gratidão a Deus? Você tem agradecido a Deus? Mesmo no meio desta pandemia, você tem agradecido? Obrigado, Senhor, porque não tem faltado nada na minha casa. Obrigado, Senhor, porque a minha família está guardada pelo Senhor. Obrigado, Senhor, porque a nossa cidade, ó Deus, eu não vejo ninguém morrendo disso, irmãos. Meu querido, eles sabiam que eles eram imundos, aqueles homens sabiam. Uma coisa nós precisamos entender hoje: reconhecer o nosso estado, reconhecer que somos o quê? Pecadores, o nosso estado de desobediência. Precisamos reconhecer a dureza do nosso coração, irmãos. Deus falou para aqueles homens: vá e mostra ao sacerdote. Eles não ficaram indagando a Jesus em nada. Mas peraí, Jesus, primeiro eu quero ver se essa lepra vai sair. Como é que eu posso chegar lá e aí, o que vai acontecer? Não, querido, eles creram na palavra, eles acreditaram na palavra. E quando eu acredito, eu tomo posse, eu não fico parado. A Bíblia diz que eles obedeceram, eles foram a caminho. Mas eles não foram, será que se eu voltar para a igreja, eu vou pegar isso? Não venha. Será que se eu ir para o culto? Não venha. A Bíblia diz que eles partiram com toda a certeza, com toda a convicção de que aquela palavra era verdadeira e que eles seriam imediatamente curados no caminho. E eles foram, querido. Se você acha que vindo para a igreja você vai ser contaminado, então não venha. Nós temos aqui dois grupos. 9 foram 10, mas a Bíblia diz que foram o quê? 9 que não voltaram, 9 que não reconheceram, 9 que infelizmente têm um coração ingrato. E eu volto a dizer, esses 9 representam 90% da igreja. Esse 1 significa 10% da igreja, infelizmente, irmãos. Isso é triste. Deus, ele se alegra quando aquele homem voltou para agradecer a Deus. Deus, ele se alegra quando você reconhece o que Deus fez e continua fazendo na sua vida. Irmãos, a Bíblia diz aqui no verso 14, enquanto ele os ouviu, Jesus conseguiu ouvir aqueles homens gritando. Tem muita gente achando que Deus, ele não está atento à sua oração. Não é verdade, é mentira de Satanás. Jesus, o nosso Deus, ele está atento à sua oração, meu querido. Ele sabe que no tempo dele ele vai agir, no tempo dele isso vai passar. Mas para que ele vai parar essa pandemia? Para que ele vai parar esse vírus neste momento? Para ele provar que ele é Deus? Ele não tem que provar nada, porque se ele fizer, ele é Deus, e se ele não fizer, ele é Deus. Nós precisamos entender isso. Meu querido, amados irmãos, será que a nossa confiança em Deus, será que a minha, a sua,
Eu não quero falar só dos 90%, eu quero falar também dos 10%. Será que os 10 que estão aqui nesta noite, será que a nossa confiança em Deus, ela é tão forte, que nós agimos conforme a palavra dele, que ele nos diz, vai à igreja, vai ler a tua Bíblia, vai me buscar no teu quarto? Será que nós agimos, irmão? Irmãos, antes mesmo de ver alguma evidência positiva, eu preciso tomar posse dessa palavra. Aqueles homens, eles agiram conforme a fé, a confiança em Deus, antes mesmo deles verem alguma coisa positiva. Muitas das vezes, querido, nós queremos crer, tomar posse de Deus, mas primeiro queremos que Deus, ele pare essa pandemia, é ou não é? Ah, Deus, tem muita gente assim, ah, Deus, para com esse vírus. Mas eu creio que em nome do Senhor Jesus, isso vai parar, irmãos. Eu tenho fé, e mesmo que isso não pare hoje ou amanhã, eu tenho certeza que Deus, ele está cuidando de mim. Deus está me sustentando, querido. E foi isso que aconteceu na vida daqueles homens, antes mesmo de ver alguma evidência positiva. Primeiro nós queremos ver que isso tudo passe. Ah, pastor, eu só volto para a igreja quando eu souber que o vírus passou, cessou. Isso é fé, irmãos? Isso é crer na palavra de Deus? Aí depois você vem para cá domingo cantar, eu creio em Deus, que não vai, que, pelo amor de Deus, irmãos, a gente tem que parar disso. A gente precisa tomar posse dessa palavra, querido. Eu convido a você, nesta noite, a voltar para a casa do Pai. Eu convido a você a retornar a ter uma intimidade, um relacionamento com Deus. Algumas pessoas estão esquecendo de ler a Bíblia. Algumas pessoas estão esquecendo até de orar a Deus. Parece que isso não está mais fazendo falta a ela. Há uma necessidade muito grande no meu coração de me relacionar, de me alimentar desta palavra. Isso sim me faz falta. Isso me faz uma falta muito grande. E eu quero dizer, irmãos, a sua confiança em Deus, ela é tão forte que você age conforme o que o Senhor realmente diz. Tem pessoas que falaram para mim, pastor, eu queria ir muito na igreja, e por que não vai, meu irmão? Ah, porque eu não sei o quê. Ah, eu não sei se pode. É mesmo, não sei se pode. Claro que pode. Nós estamos aqui na casa de Deus. Aqui é o lugar onde nós estamos mais guardados do que lá fora. Eu me lembro de uma passagem de que quando Noé ele pregava, as pessoas riam, debochavam dele. E nos fala sobre a arca. Ele estava construindo uma grande embarcação. As pessoas riam, debochavam, porque naquela época não chovia, não tinha uma chuva torrencial. É como hoje. As pessoas riem, debocham de nós. Mas quando Noé entrou na arca, quem que morreu? O que estava na arca ou o que estava fora da arca? Os que estavam fora da arca. Porque os que estavam na arca se salvaram. E a arca é essa aqui, a igreja do Senhor. Aqui é o lugar de salvação. Aqui é o lugar que Deus está te guardando. Aqui é o lugar de proteção, irmãos. Mas é apenas os cristãos agradecidos. Apenas os cristãos agradecidos, eles crescem no entendimento da graça de Deus. Irmãos, interessante que nos versos 15 e 16 diz assim: então um deles, quando viu que estava são, voltou. Um deles. A Bíblia diz 10%. Somente 10%.
tem um coração agradecido? Qual o seu nível, irmãos, de gratidão a Deus? Você tem um coração agradecido? Quantos milagres Deus já operou na sua vida, não é verdade, querido? Quantas coisas maravilhosas Deus fez na sua vida durante todo esse período, antes da pandemia. E hoje, querido, nós estamos com o coração endurecidos. Eu não vou na igreja não, pastor. Você não vem à igreja, mas você foi no banco pegar seus 600 reais, não foi? Aí você está gritando aí, fala Jeová. Mas você tem ido trabalhar, não tem? Não, fique em casa. Você tem ido fazer sua caminhada, não tem? Fique em casa. Irmãos, eu estou caminhando para o final. O versículo 16 diz assim, 15. Então um deles, quando viu que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. Todo crente, ele deve glorificar ao Senhor. Todo crente, ele precisa glorificar ao Senhor. Mas não só hoje, não só amanhã, mas continuamente. Este é o momento, Pedro, de nós adorarmos e glorificarmos ao nosso Deus. Esse é o momento de provarmos o quanto nós confiamos no nosso Deus realmente. Não é quando tudo está bem, não. Porque a Bíblia diz isso, um deles voltou glorificando. E é isso que nós precisamos fazer neste momento, irmãos. E o versículo 16 diz, e caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. Isso se chama reconhecimento, reconhecer, ter um coração agradecido. No meio de tudo isso que está acontecendo, Deus não está deixando faltar nada na nossa mesa. Reconhecimento. Você reconhece isso? Você que está nos ouvindo? Não tem reconhecido. Porque temos dois grupos. O grupo dos 90%, que foram curados, foram libertos, receberam a graça de Deus aqui na igreja e não voltaram para dar glória a Deus. Irmãos, o que me chama mais atenção não é recebermos somente a cura, não é recebermos somente as bênçãos de Deus, mas a Bíblia diz que esse 10%, esse que é samaritano, ele voltou. Sabe por que ele voltou? Porque ele reconheceu o seu estado pecaminoso. Ele reconheceu que ele não poderia viver sem Deus na vida dele. Ele reconheceu que não é apenas milagres, não é apenas as bênçãos de Deus, mas sim o dom que Deus ele deu para aquele homem. Sabe qual é o dom? O maior dom é a vida eterna. É a vida eterna. E eu te pergunto, você que está com medo de vir à igreja, você que faz parte dessa estatística dos 90%, você tem certeza da vida eterna, querido? Você tem certeza que se você pegar Covid ou partir deste mundo, você vai viver uma eternidade com Deus? Você tem certeza disso, meu irmão? Versículo 17 diz assim, olha. E respondeu-lhe Jesus e disse, não foram os 10 que foram limpos? E aonde estão os 9? Aonde está você, querido, que não está aqui nesta noite? Cadê você, irmão, membro desta igreja? Cadê você do louvor? Cadê você da coreografia? Cadê você do teatro? Cadê você líder? Cadê você? Cadê você que é da escola bíblica dominical? Cadê você? Cadê os professores da escola bíblica dominical? Cadê? Onde está você? Pastor, estou em casa, estou com medo. Você recebeu tantas bênçãos no ano, não é verdade? Eu quero que você pare de dizer uma coisa, que muitos estão dizendo, pare de dizer uma coisa, que o ano de 2020 não está servindo de nada. Está servindo sim, meu irmão. Está servindo e muito. Sabe por quê? Porque neste ano
eu estou me chegando mais a Deus. Neste ano eu estou tendo mais intimidade com Deus. Neste ano eu estou sentindo mais a presença de Deus. Isso, no verso 17, nos chama ingratidão. A Bíblia diz que eu libertei, curei, fiz muitas coisas para você. E hoje você me trata assim, você não vem à minha casa, não reconhece. Eu te convido a você fazer aquilo que está no verso de número 15. Você que está nos ouvindo. Eu te convido a você que está aqui nesta noite a olhar o verso de número 15. Olha o que diz o verso de número 15. Então, um deles, quando viu que estava são, voltou o quê? Glorificando. Você vai glorificar Deus nesta noite, meu irmão. Você vai sair daqui dando glórias a Deus. Não é olhar e ver, porque eu creio que durante essa pandemia, Deus, Ele vai e está me abençoando, irmãos. Faça como o verso de número 15, meu querido, não somente os 10, mas eu quero que você faça parte dessa estatística também dos 10%. Vamos trocar, vamos inverter. Não é somente os 10 que Deus quer curar, mas Deus quer curar, Deus quer salvar a todos. Eu posso ser curado dessa pandemia, eu posso ser curado dessa Covid, mas eu creio, irmãos, que Deus vai me levar para morar junto dele, querido. E isso que é o mais importante. E para finalizar, o verso 19 diz uma coisa interessante. E disse-lhe: levanta-te e vai. Jesus está dizendo para você nesta noite: levanta, meu querido. Ele quer levantar você que está abatido. Ele quer levantar você que está com medo dessa Covid. Deus está dizendo: não fique prostrado, não fique murmurando, não fique reclamando, mas levanta. Saia do seu lugar, saia da sua casa, vamos adorar este Deus. Ou mesmo na sua casa, venha adorar a este Deus, irmãos. Deus está dizendo: levanta, querido. Pare de ficar reclamando, pare de ficar murmurando. Vamos parar pedindo a Deus: Deus, pare, cessa essa pandemia. Eu quero pedir a Deus: Senhor, que eu tenha mais intimidade com Deus, que eu me achegue mais do Senhor. É isso que Deus quer de você, meu querido. E a Bíblia diz aqui, no verso 19, disse: levanta e vai, porque a tua fé te salvou. Ele não quer salvar só 10% da igreja, Ele quer salvar todos os membros desta igreja. Ele quer salvar toda a sua família. Ele quer salvar todos os seus amigos, no seu trabalho, aonde você estiver, irmãos. Porque a Bíblia diz que Ele deu a vida por todos nós, não somente para alguns. E Ele diz aqui nesse verso 19, querido, Ele diz aqui que todos precisam receber a vida eterna, porque este é o maior dom de Deus. E eu quero dizer para você que está aqui nesta noite, a você que está nos ouvindo, creio que o Instagram já até acabou, né? Começou outra. Mas aí, meu querido, você que está nos ouvindo, eu quero te fazer um convite nesta noite. De que classe você faz parte? Não adianta você ficar, pastor, puxou minha orelha. Não foi pastor. Deus me deu essa palavra domingo passado aqui de manhã. E isso ardia, está ardendo no meu coração a semana toda. Deus me cobrando, falando: levanta a tua igreja, Ricardo. O povo está disperso. Estão como aqueles 9 leprosos. Receberam a cura, receberam a bênção, mas não voltaram. Coração ingratos, corações duros. Deus está dizendo: eu quero quebrantar isso nesta noite na sua vida. Deus está dizendo para você, meu querido: levanta, pare de ficar reclamando dessa situação em que nós nos encontramos. Deus é o único que pode nos levantar neste momento.
Não adianta ficar reclamando de Bolsonaro. Não adianta ficar reclamando de Organização Mundial da Saúde. Não adianta ficar reclamando de prefeito. Não adianta reclamar de nada. Deus está falando, toma posse dessa palavra, levante e caminhe e vai mostrar para as pessoas que existe um Deus em Miracema. Levanta. E é isso que Deus quer de nós, querido. Levanta. E de que classe eu faço parte? Das 90 que fica só reclamando, mas que recebeu? Ah, Deus. Tem muita gente que quer Deus para isso. Deus, toca no coração do meu patrão para ele me dar um aumento. Deus, toca no coração da minha namorada para ela me ver como um gatão. Deus, toca no coração. É só isso, irmãos. É só pedir, pedir, pedir. Só estamos pedindo. Deus, resolva o meu problema do meu marido, que ele me reconheça como esposa, como esposa. Deus, ajude as minhas contas financeiras, que elas estão bagunçadas. Você que comprou, então que pague. Para isso que serve o nosso Deus? Não. Muita gente está invertendo as coisas, querido. Deus, Ele morreu para nos dar salvação e vida eterna. Eu quero encerrar dizendo um versículo. Não sei se o irmão pode colocar ali, Josué, capítulo 3, versículo 5. Josué, capítulo 3, versículo 5. Josué, capítulo 3, versículo 5. Deus está dizendo para você nesta noite: santificai-vos, porque o Senhor amanhã fará maravilhas. Você pode ler esse texto comigo, querido? Você que está em casa pode pegar a sua Bíblia. Você pode ler esse texto. Josué, capítulo 3, versículo 5. Deus está dizendo assim para você: santificai-vos, eu vou até conjecturar, santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Eu creio. Você crê? Quantos creem aqui? Aplauda ao Senhor, irmão. Aplaudir pode, adorar pode. Aqui está o Senhor Deus, e eu creio nessa palavra, eu creio nessas promessas, que o Senhor está fazendo maravilhas no meio de nós. E você vai ver o que Deus vai fazer neste ano, porque este ano é o ano da promessa. O ano ainda não acabou. Deus vai fazer maravilha no meio de nós. E Deus está fazendo, querido, porque Deus é Deus. Feche seus olhos neste momento. Enquanto você está com seus olhos fechados, eu te convido a você pensar, repensar. Que grupo é esse que você faz parte? Que grupo? Eu quero chamar minha esposa a vir aqui, Betânia. E a minha esposa é aquela que estamos juntos nessa luta. Temos orado incessantemente pela vida desta igreja. Enquanto ela caminha, eu quero que você pense, repense aí, que grupo eu faço parte? Daqueles 10, daqueles 9 leprosos que receberam a bênção, mas não voltou, isso se chama ingratidão. Ou daquele que voltou glorificando a Deus. Pense nisso, meu querido. Isso é uma palavra profética para a sua vida. Não fique, eu não estou nem aí porque não é o pastor, não, é Jesus, é o Espírito Santo de Deus falando no teu coração. Comece a pensar agora, você que ficou em casa, que não tem coragem de estar aqui na casa de Deus. Será que eu faço parte desse grupo dos 9 que receberam de Deus? Porque isso é ingratidão, isso é falta de fé, isso é falta de confiança em Deus. Mas eu quero estar junto com aquele samaritano, eu quero estar junto com aqueles 10
E quando Deus voltar, eu não quero que Ele fale comigo: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Irmã Betânia vai estar orando neste momento. Que você coloque a mão no seu coração agora, que peça perdão a Deus, querido. Pare de ficar reclamando do que está acontecendo. Pare de ficar pedindo a Deus que pare com isso. Glorifique a Deus, porque no tempo de Deus, como Josué, Ele vai fazer maravilha. Glória a Deus. Nós podemos sentir a presença do Senhor muito forte aqui nessa noite. Obrigada, Senhor, por essa palavra tão maravilhosa, Senhor. Porque nós temos um Deus vivo, poderoso, santo. Um Deus criador de todas as coisas, que governa o mundo. Eu gostaria de convidar a todos que pudessem se colocar de pé em nome de Jesus. Se coloque de pé, amado, onde você estiver, na sua casa. Sinta a presença do Senhor. Sinta a presença do Senhor falando ao seu coração. Vai, levanta, levanta, levanta. Santifica a sua vida. Eu quero te restaurar. Eu quero te fazer um vaso novo, um vaso de honra. Glorifica o Senhor, amado. Não deixa que o diabo deixe você caído, derrotado, fracassado. Não foi para isso que Deus te criou. Não foi para isso que o Senhor te chamou. Não foi para isso que Ele te libertou, que Ele te curou, que Ele te restaurou, que Ele salvou a sua vida. Ele te restaurou para que você pudesse o adorar, o adorar, o adorar, o adorar, o adorar, o adorar, e em espírito e verdade. Receba essa palavra, querido, nessa noite. Não se sinta fragilizado, nem cansado, nem oprimido, nem abatido, porque Deus está contigo. Deus está na tua casa, Deus está no teu coração, Deus está nas nossas vidas, amado. Quem pode impedir o agir de Deus? Ninguém, ninguém. Nenhum poder das trevas, nem nenhum demônio pode destruir os sonhos de Deus. E os sonhos de Deus são maiores, muito maiores que os nossos. E os sonhos de Deus é que Miracema glorifique e exalte o nome do Senhor. Que o mundo, que as nações, que os povos glorifiquem o nome do Senhor. E o que nós estamos fazendo? Eu não quero estar incluída nesse 90%. Eu quero estar incluída nesses 10%. Porque eles estão aqui adorando ao Senhor. E aonde você estiver, querido, sinta a presença do Espírito Santo agora no seu coração. Sinta a presença do Espírito Santo tocando, tocando, tocando no seu coração. E tirando toda a dor, toda a preocupação, toda a ansiedade, em nome de Jesus, em nome de Jesus, no nome que está sobre todo nome, no nome santo, poderoso, no nome que pode todas as coisas. Oh, aleluias. Obrigada, Senhor, por essa palavra. Te somos gratos, Senhor, porque o Senhor me curou. Porque o Senhor nos curou. E que o Senhor vai curar essa cidade. E que o Senhor vai curar as nações. E que o Senhor já está curando. O Senhor já está curando. O Senhor já está enviando a providência. Porque nós já podemos sentir isso, Senhor.
Obrigado pela tua palavra. Obrigado pelos teus cuidados. Obrigado pelo teu amor. Obrigado pela tua bondade. Obrigada pela tua graça, pela provisão de cada dia. Obrigado, 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 Senhor. Que possamos nessa noite, antes de dormir, dizer, irmãos, na nossa casa, obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Você pode dizer comigo, obrigado, Senhor. Diga aí de onde você está, obrigado, Senhor. Diga bem alto como aquele leproso falou, em alta voz, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Eu não dependo de circunstâncias para dizer a Ti, obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Louvado e adorado seja o Teu nome. Nós te agradecemos em nome de Jesus.